Olá, pessoal, boa noite a todos. Em nome da Associação Brasileira de Asma Grave, a ASBAG, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Meu nome é Raíssa Cipriano, eu sou cofundadora da Associação Brasileira de Asma Grave, atual presidente. Nós estamos aqui hoje promovendo a primeira semana, da Via Aérea Unida, ou a Via Aérea Única, e a inflamação tipo 2. O nosso objetivo hoje é esclarecer a população como o conceito de via aérea unida pode nos trazer luz às causas de doenças respiratórias tão comuns como a asma, a rinite, sinusite e a rinocinusite crônica com polipose nasal. Antes de apresentar nosso convidado de honra desta noite, eu gostaria de agradecer ao apoio da Sanofi Genzyme neste evento, tornando possível mais esse encontro. Agora sim, boa noite, doutor. Tudo Boa bem, noite. doutor Otávio? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. É uma honra tê-lo aqui conosco, doutor Otávio. O doutor Otávio Pilcher, ele é médico otorrinolaringologista, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, responsável pelo ambulatório de rinocinusite crônica, rinite alérgica e fibrose cística do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, doutor, e é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco nessa noite. Prazer é todo meu, eu agradeço ao convite e espero que a gente possa ter uma conversa que se torne útil para os pacientes que vão estar nos ouvindo e que queiram vir a interagir conosco hoje ou no futuro. Com certeza, doutor. Bom, agora sim, doutor devidamente apresentado, nós vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Doutor Otávio, o cenário da asma e da asma grave tem passado por diversas mudanças, Nos últimos guidelines internacionais da asma, foi se determinando a heterogeneidade da asma, além do entendimento do que não devemos, ainda, de que não devemos dar mais importância somente para o broncodilatador isolado, entre outras mudanças importantes no tratamento da asma. A gente teve também a aprovação recente de alguns medicamentos imunobiológicos, que atuam diretamente na molécula que desencadeia alguns tipos de asma grave. E ao longo desses avanços, estudos, a gente pôde compreender que entre algumas patologias respiratórias e frequentes, pode haver uma mesma causa, como é o caso da inflamação de células do tipo TH2. E o que essas doenças têm em comum é o que nós queremos hoje compreender, entender um pouquinho nesta noite juntamente ao doutor. A asma, a rinite, rinocinusite crônica são doenças que acometem a mesma via, a via aérea unida. O doutor poderia nos explicar um pouco melhor o que é o conceito de via aérea unida e o porquê é tão importante compreender esse conceito? Bom, vamos lá. Acho que a iniciativa de vocês de convidarem um otorrino para falar para uma associação, né, relacionada especificamente à asma, ainda que já vem consigo com o nome asma grave, né, que já denota pacientes que realmente vêm padecendo, não é, na sua qualidade de vida, literalmente por ter o seu oxigênio reduzido pelas questões óbvias relacionadas à fisiopatogenia da asma. Acho muito bacana esse passo, porque, na verdade, é o reflexo do que a gente considera a via aérea unida. Se a via aérea é unida, nós temos que trabalhar unidos e em conjunto, não é? O otorrino e o pneumologista sempre fizeram pares, né, para cuidar de seus pacientes, porque historicamente nós temos a consciência de que nossos pacientes otorrinolaringológicos, obrigatoriamente com doenças da via aérea superior, em termos de rinite, rinocinusite crônica, nós obrigatoriamente perguntamos se o paciente tem algum tipo de falta de ar, se ele tem sibilância, e não é nada incomum para médicos como eu, que lidou muito com esse tipo de paciente, eu me especializo praticamente na área da rinologia, de ver assim que a prevalência de casos de pacientes que têm asma entre os pacientes que vêm no meu consultório é enorme. Então, assim, na verdade, a gente tem que ser também franco com os nossos pacientes, que nós não temos uma definição já clássica do que se isso existe, se isso é uma doença via aérea unida, se a gente tem que chamar sempre assim. Há uma discussão que advém de muitas décadas atrás. Existem publicações já lá da metade do século passado, até antes,
falando sobre as manifestações, tanto em viéria inferior e em viéria superior de pacientes atópicos. E talvez na época não tivessem noção de outros processos inflamatórios na linha do que hoje nós definimos, como tu falaste, a resposta tipo 2, onde vem as células TH2, porque vocês, na área da pneumologia, ou os pneumologistas, antes dos otorrinos, começaram a entender essa grande variedade de apresentações da asma. Que a asma não é uma asma, somente a asma alérgica, existe a asma com atopia, mas sim outros tipos de asma, com bronconstrição e degeneração desse carpete que reveste a viária inferior, que não são desencadeadas por uma resposta imediata tipo 1, não é como uma resposta alérgica. Então, tentando te responder de uma maneira específica, nós, otorrinos e pneumologistas, temos que trabalhar juntos, porque a unidade que reveste o nariz, os seios paranasais e se estende até os brônquios, claro que com diferencial dos alvéolos, ela é praticamente a mesma, com características muito semelhantes, com algumas diferenças que são manifestadas pelos nossos sintomas. Por exemplo, na viéria superior, nós temos uma mucosa respiratória muito irrigada e com tecidos eréteis dentro do nariz, porque o nariz tem uma função de ser um radiador para conseguir manter o ar em condições de umidade e temperatura ideais para o paciente respirar. Enquanto nos brônquios nós temos um revestimento com uma musculatura lisa específica, que não tem em cima, mas o que o reveste, aquele velho e conhecida unidade mucociliar, que é um epitélio pseudoestratificado, com células que têm cílios em cima, que removem o muco que é produzido tanto por células que produtoras de muco nesse epitélio, como por glândulas que tem na submucosa, na parte abaixo desse epitélio. São iguais e reagem de maneira muito semelhante a estímulos nocivos externos e a processos inflamatórios internos. Então, na minha opinião do Otávio Pilcher, eu sempre, independente de alguém me dizer que existe ou não existe, eu olho o meu paciente como uma coisa só e me preocupo sempre em relação a saber se esse paciente tem algo na viéria inferior. Do mesmo lado, os pneumologistas, de maneira muito frequente, e eu diria que quase de rotina, buscam saber como está a viéria superior, porque há uma noção epidemiológica e também no dia a dia de que pacientes que estão com a viéria superior melhor são mais facilmente tratados da sua asma. Ou, segundo algumas teorias, nem evoluiriam para chegar a ter asma grave, se tu tiver. Mas a gente vai discutir teorias, muito baseados em estudos observacionais em que a causa e o efeito são muito impossíveis de nós definirmos. O estudo ideal de pegarmos crianças desde pequenos, submetermos talvez um grupo a um tipo de tratamento e outro não, e vermos quem que desenvolve doença, que tipo... Esse estudo nós não temos, até por questões provavelmente éticas que impedem. Então, quase sempre são estudos retrospectivos que a gente olha para trás. Quando a gente olha para trás, infelizmente, nos trazem dados importantes, mas nós não temos o poder de afirmar coisas de maneira definitiva. Então, esse conceito da unidade única tem vários nomes, tinham nomes no passado, síndrome da rinite alérgica e asma combinada, rinobronquite, vários nomes por diferentes colegas, e veja bem, nós temos um tipo de publicação de uma união de vários especialistas, que é o ARIA, que basicamente denota isso, não é? Onde se já se acredita que o impacto da rinite alérgica na asma. Esse é o símbolo do ARIA. Né? Então, as respostas podem parecer meio vagas, mas, assim, de maneira geral, eu gostaria de que os pacientes entendessem que é muito importante que eles entendam que eles têm uma doença só. Por fatores que a gente está tentando evoluir, genéticos, com expressões clínicas diferentes, fazem com que alguns pacientes tenham apresentações diferentes dos outros. Mas a gente está tentando entender o que tem lá naquele gene, qual é o mediador, o que está acontecendo lá para nós sabermos que um paciente tem asma grave e tem que tratar bem aquela rinite, um que tem asma grave e não tem rinite, como pode? Então não tem viária unida? Não, tem viária unida. Mas existem fatores que a gente ainda não sabe dizer por que é que alguns pacientes têm como fator de agravamento.
Se tu me permitires, antes de eu te devolver a palavra, eu só vou dizer uma coisa, eu acho que a gente tem que estar atento para entender que nós temos uma via só e que essas doenças são doenças sistêmicas. Não é uma doença que o septo é torto, não é uma doença que o cornetinho do paciente é grande, não é uma doença, inclusive, que se o doutor otorrino for lá e abrir todos os buracos, tirar tudo, vai curar para sempre o paciente. Nós melhoramos muito a qualidade de vida de vocês. Mas, infelizmente, nós nos frustramos, porque a gente não cura, porque a cura está num distúrbio inflamatório que tu falaste no início, que é um distúrbio inflamatório, na maioria das vezes, tipo 2. Mas isso não quer dizer que a gente deva criar uma falsa expectativa de que se nós tratarmos super bem a rinite, nós curarmos ou operarmos a sinusite, nós não vamos mais ter asma. A asma vai se curar, não vai ter degeneração e modificações na mucosa respiratória. Para não ficar uma falsa impressão de que alguma coisa falhou, o que falhou foi o tratamento da rinite. Não. Nós temos que entender que tudo tem que ser bem tratado, porque é um revestimento só. Exatamente, doutor. É bacana a gente começar a compreender isso, que há uma causa só para todas essas apresentações, porque nos faz entender e que a gente deve realmente, como o doutor falou, saber que o paciente não é somente o pulmão, né? É o nariz, é a garganta, é o nosso organismo como um todo, e a gente precisa dar atenção para todas essas áreas, e aí entra o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, realmente. Sempre, sempre. E claro que nós, otorrinos, temos que ter a noção e alertar o paciente de que o fato de nós sabermos que os pacientes com uma via aérea superior melhor têm uma chance de ter um tratamento melhor da asma, não nos exime de alertar muito para a importância da manutenção do tratamento da asma e do acompanhamento com o pneumologista. Porque de um nariz trancado diretamente, de uma dor de cabeça diretamente, a não ser em exceções das exceções, nós vamos continuar vivos. Mas quem tem asma é um paciente que tem potencial para ter desfechos desfavoráveis, ter que ir para uma emergência fazer um medicamento EV, porque daqui a pouco ele pode ter um quadro de mal asmático e ter uma evolução ruim. E a gente sabe que diariamente, infelizmente, isso está acontecendo. Enquanto nós estamos conversando, alguém provavelmente está em alguma emergência passando mal por causa da asma. Com certeza, doutora. Ainda são cerca de 5, 6 a 7 mortes por dia por asma, né? É importante a gente frisar isso aqui, e é exatamente por isso que a gente está aqui conversando e sempre trazendo essas discussões para entender como minimizar todas esses agravos, né? E otimizar sempre o nosso tratamento. Perfeito. Doutor, nessa semana nós fizemos algumas publicações, né, a respeito da relação entre as doenças inflamatórias da via aérea e levantamos alguns estudos que relacionam com grande incidência a asma e a rinite. O doutor podia nos explicar um pouquinho por que é tão comum pessoas que sofrem de rinite e também terem asma e vice-versa? Bom, como a gente já começou e as coisas vão ir fazendo um nexo até o final do nosso encontro, né? Elas vão se repetir um pouco. Então, nós temos um mesmo epitélio com funcionamento muito semelhante, com os mediadores que fazem ele funcionar, de um lado fazendo broncoconstrição, em cima fazendo constrição dos cornetos ou dilatação da mucosa, para de um lado aquecer o ar, umidificar o ar, e do outro permitir que o ar chegue nos alvéolos. Bom, existem várias teorias e várias hipóteses sobre como é que uma alteração, como a rinite alérgica, porque é bom que seja dito assim, que a maioria dos pacientes que têm asma tem rinite alérgica. Um percentual menor de quem tem rinite alérgica tem asma, mas existe essa relação. Mas eu te repito, é evidente, ela existe, mas a gente tem números que podem estar sendo subestimados ou, dependendo dos critérios que tu usou para avaliação da rinite, superestimados, a gente não tem certeza. Mas nós sabemos e concordamos que nós temos uma via só, e que nós temos que entender a asma e a rinite, a sinusite, como processos que são causados por uma mesma doença, um mesmo distúrbio inflamatório, só que afetam áreas diferentes com sintomas diferentes, e que um piora o outro, principalmente a via aérea superior piora a via aérea inferior. Como que pode uma rinite alérgica piorar a asma? Existem, como eu te disse, várias teorias. Desde, por exemplo, junto à sinusite, o acúmulo de mediadores inflamatórios com estímulo de produção de mais mediadores inflamatórios que via sistêmica
sistêmica pelo sangue circulariam mais, então teria elementos inflamatórios circulando mais, e como tu tem um potencial genético para ter um distúrbio dessa unidade mucociliar, tu vais ter uma reação inflamatória também na viária inferior. É uma teoria. Tem teorias da gota pós-nasal, e eu acho que a gente deveria parar aqui, porque assim, eu não sei como mudar esse conceito, porque eu nem quero que mude total, mas é inacreditável. Este é o conceito que vocês, pacientes, entendem. Doutor, eles chegam a virar de ladinho para nós e dizer, doutor, olha aqui, doutor, está descendo. Eu sinto que desce. E o meu doutor disse que essa gota que desce cai no meu pulmão e é ela que dá todo o meu problema da asma, da falta de ar e da tosse. Vamos lá. Evidente que tem pessoas que fazem microaspirações, mas maioria das pessoas não fazem aspirações, porque nós temos mecanismos muito claros de fechamento da glote de não aspirar. Então, mas os pacientes juram que é isso que está causando tudo. E nós não temos essa resposta. Inclusive, eu te diria que tem muitos pacientes que vêm aqui que juram que estão engolindo alguma coisa, e eu olho o nariz com endoscópios para olhar na televisão, coisa linda, e não tem secreção descendo macroscópica, assim, uma coisa, um catarro. Eu chego a perguntar e meio provocar o paciente, digo assim, mas, por favor, coloca para fora a secreção. Não, doutor, o senhor não está entendendo, ela desce. Mas se ela desce, por que tu não põe para fora? Se tu tiver gripado, tu não consegues colocar para fora a secreção? Ah, daí eu consigo. E por que agora tu não consegue? Então, assim, claro que eu te diria assim, num número extrapolando, de cada 100 pacientes chegando aqui para mim e juram que estão com uma gota pós-nasal, talvez 1 ou 2 vão ter uma baita de uma secreção descendo lá. Vai ter pólipo lá em cima, vai ter pus descendo. Bom, este é um paciente. Mas outros 90 e tantos não vão ter isso. Mas como eles sentem, todos nós produzimos mais de 2 litros de secreção no nariz por dia. E o papel dessa secreção é pelos cílios ir sendo deslocado, engolir para o estômago. E não é para o pulmão. Então, assim, existem várias formas que a gente imagina. Outra, se tu tem rinite e eu te disse que o teu nariz foi feito para o quê? Para limpar o ar, umidificar o ar e aquecer o ar. Se o teu nariz não funciona, ou o ar passa de uma maneira inadequada pelo nariz, ou tu respiras pela boca. Se o ar chega gelado, não umidificado e ainda sujo, é mais um gatilho. Então, só para entenderem como existem, eu já tirei 3 aí. Então, que a gente não fique fixado numa coisa que é a mais fácil de entender. O que não importa é exatamente qual o mecanismo, por enquanto que a gente não sabe, são múltiplos. O que importa é que a gente tente manter a viária superior o mais saudável possível para que qualquer que seja dos elementos que faz com que tantos pacientes com viária superior alterada venham a piorar sua viária inferior, não aconteça. Não deixando de esquecer que a doença que afeta aqui é a mesma que afeta aqui. Sim. Mas em momentos diferentes, com sintomas diferentes, e por virtude dos estudos dos pneumologistas, que os otorrinos cada vez mais estão mergulhando, e que são a justificativa para laboratórios como a Sanofi estarem ofertando no mercado uma droga que atua especificamente em 2 citocinas que são uma das principais citocinas que desencadeiam essa resposta tipo 2 que tu comentasse, passem a existir. O nosso desafio vai ser não achar, mas esse espirra, tem pólipo, esse pode, e tem asma. O nosso futuro vai ser saber, desses que tem pólipo, quais que tem essas 2 célulazinhas, essas 2 mediadores atuando para nós poder ter mais garantia que esse remédio vai fazer efeito, porque é um maravilhoso remédio. Exatamente, doutor, é personalizar, né? Exatamente. Como o doutor falou, dá para diferenciar, não vai ser todo paciente que tenha rinite e tenha asma, mas realmente deve manter esse cuidado, porque as vias conversam entre si. Exatamente. Mas é bacana o que o doutor nos explicou agora, para mim é algo novo. Doutor, voltando um pouquinho ao cenário da asma, e até mergulhando um pouco aqui na inflamação do tipo 2, mais de 80% das pessoas que convivem com asma grave também sofrem de rinocinusite crônica, né, com polipose nasal. Isso é um número bastante expressivo, né, quando a gente olha, assim, para a população grave em geral.
O senhor acredita que em todos esses casos a inflamação das células do tipo 2 é a causa raiz desse problema, né, que incomoda e afeta a vida de tantas pessoas, ou não necessariamente esse problema vem aí da inflamação, né, das células do tipo 2? No nosso meio, no Brasil, a maioria dos pacientes que sofrem de rinocinusite crônica e que tem polipose, tem asma, a maioria sim padece de um distúrbio inflamatório nessa linhagem da célula TH2, que é a resposta que dá a resposta tipo 2, tá? Existem lugares no mundo, então há características geográficas que a gente não sabe exatamente por quê, mas tem alguns lugares em que a resposta tipo 1 é mais importante nos pacientes com rinocinusite crônica. Não sei dizer se eles têm uma incidência de asma tão grande junto, tá? A gente sabe que o eosinófilo, que é o principal objeto final de toda essa resposta, a atuação do eosinófilo, a presença maciça de eosinófilo, a degradação dessa célula e a formação de um muco que parece um chiclete, os pacientes às vezes tiram, é um chiclete, imagina, não sai sozinho, tu imagina na veia inferior e na veia superior. Essa é a realidade do nosso meio. A grande maioria, sim, tem uma resposta tipo 2 associada a esses quadros em que tem polipose e que tem asma. Para nós, a asma de difícil manejo com polipose também é um sinal de pior manejo, de mais dificuldade de controle da doença, o que para mim só aponta que tu tem uma doença sistêmica em mais andamento, né? Nós não sabemos, mas atualmente a gente considera que esses são os pacientes que a gente tem muita esperança que, além da cirurgia, que continua sendo importante, sim, apesar do surgimento desses remédios, a gente ainda não sabe quando que esse remédio vai ser importante. Talvez antes, depois cirurgia, depois remédio. Cirurgia, se não melhorar, remédio. Um dia, quem sabe, para algum só remédio não precisa cirurgia, a gente não sabe. Mas o fato é que nós sempre fomos muito cautelosos quando tu lidar com uma doença crônica, que tu não és a cura, nós adoramos ser a cura. O cirurgião adora ser cura. Ele vai para a medicina para ser a cura. Ele tem que aprender que ele não vai ser a cura de muitas coisas, mas que ele pode ajudar muitas pessoas. Mas a gente está se dando conta que, por uma outra teoria das vias aéreas unidas, quando tu tem um processo inflamatório, esse epitélio que eu falei para vocês, que faz parte dessa unidade mucociliar, que é o seguinte: quem tem unidade mucociliar boa nunca vai ter doença. Quem tem unidade mucociliar ruim, esse vai ter sintomas de doença. Então, assim, nós não conseguimos com uma cirurgia fazer um transplante de unidade mucociliar. Eu consigo abrir uma cavidade, tirar a secreção que ele não consegue tirar sozinha, ventilar com ar essas unidades, tirar a sensação de congestão, abrir a cavidade para que remédios façam efeitos em todas as cavidades. Então, nós estamos cada vez mais ajudando esses pacientes. Porém, a gente sempre teve um certo cautela, assim, poxa, é uma doença crônica. A cirurgia, muitas vezes a gente tem que fazer mais de uma cirurgia nesse paciente no decorrer da vida, porque os pólipos muitas vezes voltam. Se o paciente está bem, quem sabe a gente não segura um pouco. A gente está chegando à conclusão, mas não é algo definitivo, mas também tem a ver com toda essa nossa conversa sobre as unidades, sobre a via aérea unida, que talvez quanto mais precoce tu ajudares a via aérea a ficar melhor, quanto menos fonte de inflamação tu tiver nos seios da face, no nariz, talvez mais tarde tu venha a causar remodelamento desse epitélio, dessa unidade também nos brônquios. E isso faça com que tu responda mais ao corticoide com broncodilatador, que tu tenha menos sintomas. Mas nós estamos falando, eu te juro, eu acredito muito nisso que eu estou te dizendo, mas nós não temos estudos também definitivos para dizer que tudo isso que eu estou dizendo é a verdade definitiva. Entendi, doutor. Então, a expectativa é que os imunobiológicos venham aí para auxiliar e até, de repente, diminuir a frequência dessas cirurgias, né? Nós temos contato com muitos pacientes. É a nossa esperança, é a nossa esperança. Talvez o que a gente tenha que crescer junto com os laboratórios é encontrar métodos mais precisos de dizer quem é o paciente que realmente precisa dessa medicação. Se esse é um paciente que precisa dessa medicação, mas ele precisa operar, a gente ainda está longe dessas respostas. Mas, assim, se tu conheces pacientes que têm polipose, têm asma grave, imagino que tu conheças, e que foram operados adequadamente, com uma limpeza bem grande das cavidades, infelizmente, pode ser que eles não tenham ficado curados,
Mas Uhum. se tu perguntar para eles se eles se operariam de novo, para passar 2, 3 anos melhor, eles operariam correndo de novo, a grande maioria. Muda muito a qualidade de vida, né, Muda doutor? muito a qualidade de vida e o paciente, como todos nós, a gente quando fala, a gente está falando como médico, mas a gente também pode ser paciente a qualquer momento, né? A Uhum. gente sempre tem o desejo de encontrar uma solução mais definitiva e a gente, como médico, tem que ter o papel de explicar para esse paciente que não está sendo definitivo, mas na fantasia dele, imaginar poder usar menos remédios, etc., é uma coisa que dá uma esperança grande. E a gente vê o paciente que é grave de asma, esse é um paciente que a gente tem que tentar ajudar de todas as formas e tentar Uhum. entender se talvez tratarem alguns mais cedo, mais precocemente, nós vamos evitar que cheguem nesse ponto. Mas a gente não tem essa resposta. Acho que os biológicos vão nos ajudar sim e ajudar muito esses pacientes. A gente só não sabe quais, a gente tem que começar a saber escolher quais que vão se beneficiar. Tá certo. Doutor, o que pode ser fator de gatilho, né, em comum para essas doenças alérgicas respiratórias, como a asma, rinite, sinusite, né? O que o paciente pode, assim, evitar no seu dia a dia como gatilho? Assim, é bom ficar claro para os pacientes que estão nos acompanhando que rinite alérgica não é sinônimo de sinusite, não é sinônimo de asma. E esses pacientes com asma grave e com eosinofilia, com os eosinófilos aumentados e com pólipos, a maioria deles não tem atopia. A Hum. atopia também faz parte de uma resposta tipo 2, mas não são, ou seja, por isso a heterogeneidade da asma, por isso a Uhum. heterogeneidade da rinocinusite crônica, por isso que a gente tem que saber, dentro de um balaio cheio de gatos, dizer qual gato é qual gato. E falando em gatos, é óbvio que os pacientes que têm atopia, e por isso a importância de ser bem investigado, tu tentar, no máximo possível, sem perder tua qualidade de vida e amor às coisas que tu tem, obviamente, dependendo da gravidade dos teus problemas, te afastar de elementos, então, que sejam alergênicos. Mas a maioria desses com asma e sinusite crônica no consultório nem tem atopia, muitas vezes. Ou se tem atopia, eles andam em paralelo. E daí tu me pergunta, o que, que eles podem evitar? Nós não sabemos, mas assim, fatores irritantes, então, produtos químicos. Tem, às vezes, pessoas que trabalham em áreas hospitalares com produtos químicos, em postos de gasolina, que tem elementos que são muito irritativos para aquela unidade mucociliar, para aquele epitélio respiratório. E aquilo pode ser um desencadeador. O que mais desencadeia crises, na minha opinião, apesar de estar claro também que pacientes com crise de rinite alérgica podem piorar a asma, são os processos virais, né? E Sim. talvez seria muito interessante ter um levantamento nos últimos 15 meses, como deve ter diminuído o número de pacientes que foi à emergência por uma crise de asma. Mas Sim. eles continuaram morando na mesma casa, eles continuaram dormindo no mesmo colchão, eles continuaram comendo a mesma comida, continuaram bebendo a mesma bebida, que às vezes também tem que cuidar, tem alguns pacientes que têm alergia a elementos anti-inflamatórios, então nesse grupo de pacientes com pólipo, tem os pacientes com hipersensibilidade à aspirina, Aspirina. hipersensibilidade a alguns vinhos, especialidade de algumas bebidas alcoólicas, né? Então, assim, a gente tem que tentar identificar. Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer para o paciente. Você não nota que piora quando toma tal tipo de remédio? Então, tem que isolar esses remédios da vida desses pacientes, não é? Então, assim, eu estava te dizendo, eu daí entrei com a questão da aspirina, eu me perdi um pouquinho. Eu estava falando sobre Sobre a questão como sobre os vírus, processos né? virais, os processos virais. Então, assim, os processos virais são os grandes desencadeadores de uma crise, quer seja rinocinusite aguda, quer seja asma. Como que esses vírus causam isso? Eu não acho que eles tenham alguma relação com a resposta tipo 2, é que eles dizem, eles acabam machucando um epitélio que já é propenso a uma resposta Sensível. exacerbada, e daí tu tem uma hiperreatividade brônquica, tu tem mais produção de muco, e daí tu entra num círculo vicioso e tu entra em crise. Então, os vírus são grandes vilões, mas tem como viver longe dos vírus? Os pacientes, doutor, agora estão voltando para o consultório resfriados, e diz, doutor, eu não posso ficar mais doente assim, já faz 5 dias. Eu falei, tu já te esqueceu como é a vida. A Uhum. gente está de máscara, a gente está longe das pessoas, a gente está chorando, mas agora a gente parou de chorar um pouquinho porque está vendo as pessoas de novo, mas está ficando resfriado.
A vida é assim, meus Exatamente. amigos, não tem como viver com escafandro, né? Não tem como viver dentro de uma redoma de vidro. Tem que É viver. verdade. Isso a gente escutou demais, né, nos grupos de apoio com os pacientes. Nossa, a máscara tem me protegido muito, até não só em relação à poluição, aqueles que ainda têm muitas saídas externas, mas no meio disso tudo é a diminuição do contato com os vírus mesmo, né? Pois Não é se então, protegendo apenas do Covid, né? São claro, tantos claro que outros. não. Então, assim, eu acredito que a gente deva se unir, né, pneumologistas e otorrinos e propor alguma maneira de talvez investigar se pacientes realmente graves realmente melhoraram por ficarem um pouco afastados e botar na balança com eles o quanto que para eles vai ser danoso daqui a pouco experimentar andar de máscara no dia a dia por aí, né? E daqui a pouco eles vão ter Sim, uma qualidade de vida, vão olhar para eles de alguma maneira meio diferente. Acho que daqui para frente a gente vai se acostumar, vão ter pessoas mais assustadas. Antes a gente tinha vergonha de andar de máscara, no verdade. início era uma coisa maluca, hoje a gente se sente meio nu sem máscara. O ser humano é É, impressionante. Então, não é uma resposta, mas eu te diria que os vírus são grandes vilões, mas eles fazem parte da geração de imunidade. Nossos filhos, nossos netos, os sobrinhos, todos voltaram para a escolinha. verdade. A gente volta a ficar doente. As crianças pararam de usar antibiótico porque pararam de ficar doentes. Daí a gente também tem que entrar nisso, que eu acho que é outra coisa que eu te alertaria, que eu não tenho o poder definitivo de afirmar, mas assim, essa tua população toda com asma, questionem seus médicos quando forem ganhar um antibiótico, quando estiverem no início de um processo, com dor de garganta, nariz trancado. O antibiótico, ele é outro problema. Ele é uma salvação, Uhum. mas ele é um problema porque no momento em que tu elimina bactérias do nosso organismo que mantém uma certa convivência conosco, a resposta inflamatória está ali vivendo bem. Não é um vizinho maravilhoso, mas ele não te incomoda. Daí tu vai lá e aniquila ele, jogam fora e te pega um inquilino novo que bota música a noite inteira, que faz festa, que então assim, às vezes está ruim, mas está bom. Então é bom entender que o antibiótico é muito importante nesse contexto também, e que nós mantermos uma flora bacteriana que convive conosco em equilíbrio, eu tenho certeza que também é importante desencadeador de equilíbrio para esses pacientes, tão, não só com asma, como com rinite e outras doenças atópicas. Recentemente, inclusive, eu vou trazer essa discussão assim. Eu vi uma publicação de um doutor no Instagram falando por que que o meu filho tem tanto diagnóstico de pneumonia, né? E aí, sempre quando o paciente procura o consultório, eu estou com sintomas, muitas vezes são sintomas da própria asma, né? E frequentemente a gente vê esses diagnósticos de pneumonia, prescrição medicamentosa, muito corticoide sendo usado, muito antibiótico, né, sendo usado, Corticoide sendo usado em casa pelas mães, muito. começa dois Como dias, um pouquinho de xarope. tosse como um xarope. A gente está lutando, como Associação Brasileira de Otorrino, para que o corticoide não possa ser prescrito mais sem prescrição médica, o que vai Interessante. melhorar, mas eu lamento dizer que também não vai resolver, porque nós É, mesmos prescrevemos muito nós, eu estou me envolvendo num grupo aí da medicina, não é? Então, assim, eu acho que nós temos que dar ferramentas para os pacientes aprenderem a questionar o seu médico, a interagir com o seu médico, não como quem está duvidando, mas como quem quer dizer, doutor, eu tô aqui porque eu tô com falta de ar, mas assim, eu tô tranquilo, eu quero fazer o que for, mas assim, eu preciso mesmo já desse antibiótico, porque uhum, quantas vezes as pessoas a gente vê, pelo menos os pacientes dizem, a gente não estava junto na consulta, eu tô com bronquite, e daí me deu antibiótico. E daí, assim, tá bem claro, definido por vários estudos, mostrando que bronquite sem focos pneumônicos, sem febre, não há necessidade do antibiótico. Mas se criam regras e rotinas, e daí a sim, gente entra nesse círculo vicioso e não virtuoso, e no momento que a gente está usando um remédio que pode ser importante no futuro, para nós ou para os nossos parentes, e que está destruindo bactérias da nossa flora intestinal, flora da pele, flora vaginal na mulher, flora da via aérea superior, nós estamos modificando um grupo que vive ali, que a inflamação está sendo utilizada para conviver. No momento que eles abaixam, os soldados têm que fazer alguma coisa e muitas vezes acabam atacando a nós mesmos. verdade. Então a gente É, tem que. Educação é tudo.
Com certeza, doutor. E entrando agora aqui ainda na rinocinusite, quando a rinocinusite ela é crônica, né, possui sintomas bem expressivos, como dores de cabeça, secreção nasal, nariz entupido, olhos lacrimejando por mais de 8 semanas. Agora, o doutor poderia nos explicar um pouquinho como que a pessoa, a própria paciente, pode identificar se ela também sofre com a polipose nasal? Porque Tá. é bem comum o paciente, eu tenho sinusite e tal, mas tem muito uns sintomas, assim, que já se arrasta por longas semanas e sofre muito, né. Como que a gente pode identificar que aquele Independente paciente tem a polipose? Independente de eu concordar ou não com critérios de tempo para a gente definir nomes, então, assim, só para corrigir, a rinocinusite crônica é considerada quando são 12 semanas de sintomas, tá? Hum, Até ali seria rinocinusite aguda ou subaguda, mas a partir de 12 semanas, 12 3 semanas. meses, é que é a rinocinusite crônica por um estabelecimento de alguém que sentou e disse que é assim, porque provavelmente viu mais alterações irreversíveis desse revestimento do nariz. Muito difícil para um paciente ter certeza que tem polipose em casos leves, porque muitas vezes os pólipos estão lá no meato médio, numa região que não chega a interferir. Não é aquele paciente que chega para mim assim, doutor, eu estou muito mal, já estou com essa respiração assim há muito tempo. Esse é um paciente que tem que ter alguma coisa dentro do nariz, né? Mas para chegar nesse grau, e muitas vezes pode até estar assim e estar com os cornetos grandes e não ter polipose. Então, o diagnóstico da polipose, exceto naqueles casos dramáticos, em que chega a sair pólipo para frente do nariz, daí, bom, tá saindo uma uva para fora do nariz, eu tô com pólipo. Mas esses são casos anedóticos, assim, e que não é o dia a dia. Vai ter que ter Uhum, uma consulta com o médico. Então, se você tiver com sintomas há mais de 3 meses de viéria superior, você deve consultar com o otorrinolaringologista para, através de alguns exames, e muitas vezes primeiro o exame do espéculo, da luzinha e depois do endoscópio, nós vamos poder ver se tem algum pólipo ou não e vai ser completado com a tomografia. É muito bom alertar nessa coisa de quebra de paradigmas que a gente está tentando fazer aqui juntos. Já falamos do antibiótico, já alertamos que o corticoide não deve ser usado como um xarope, é um absurdo, é um hormônio. É maravilhoso, ele é salvador, mas quando bem prescrito e por sim. um tempo certo e como se retirar ele. Em relação à polipose, em relação à sinusite crônica, como que o paciente se desconfia? Então, a gente já falou do tempo, então um quadro arrastado, teve lá um resfriado há 2, 3 meses atrás, a coisa não fica boa, não está se dando conta, o olfato está começando a se alterar, não estou mais sentindo bem o cheiro, eu não sinto mais o paladar, eu não consigo distinguir o gosto dos temperos, do manjericão, da manjericão, sabe? Não sinto Uhum, o salgado, o doce, o amargo. Isso é língua, isso não é olfato, isso é gosto, sim. tá? Então, assim, esse paciente deve procurar o atendimento médico. A maioria das vezes, os pacientes que juram que têm sinusite crônica, eles sentam no nosso consultório e dizem, doutor, eu estou com a minha sinusite atacada. Eu tenho sinusite crônica, mas o que que tu tem? Eu tenho dor de cabeça e fica meio congestionado o nariz. É impressionante o número de pacientes que recebem tratamentos, usam antibióticos e eles não têm nada de nada na via aérea superior. Eles têm, às vezes, um quadro enxaquecoso que se transmite de dor na face e congestão. Caramba. Por vezes já chega na emergência, já diz para a emergência, não, porque eu estou com a minha sinusite, remédio, remédio. E, na verdade, tem uma dor de cabeça. Então, precisa de médico, precisa não de emergência, precisa de um médico que o veja com calma, que o investigue com calma, que pergunte para ele se ele também tem sintomas de asma. Então, tu começa a associar, poxa vida, nariz congestionado, eventualmente uma dor de cabeça, meu olfato não está bom, de vez em quando sai secreção. E eu também tenho algum sintoma de tosse, tenho sintoma de sibilo. Há uma chance muito grande desse paciente ter uma sinusite crônica com manifestações de viária inferior e possivelmente com algum pólipo em graus variados, né? Desde uma obstrução total a opção parcial do nariz. Bacana, doutor. Muito obrigada. E até falando dessa questão de um dos sintomas, né, que é a perda do olfato, do paladar, desde o início da pandemia, nós aprendemos um pouco, né, mais desses processos virais que causam problemas tão agravantes para os pacientes em geral, assim, que já têm a via aérea mais hipersensível. E sintomas como falta de ar, tosse, peito cheio, são sintomas presentes, né, na COVID também, bem como na asma.
Considerando a perda do olfato e do paladar, né, que também é sofrida pelos portadores da rinocinusite crônica com polipose nasal, como é possível diferenciar uma situação da outra? Se é que é possível, doutor? Ah, Quando estes sintomas é, começam, né, a chamar atenção. vamos lá, a perda do olfato na rinocinusite crônica não é uma coisa de um dia para o outro. Tu não acorda hoje linda e faceira e diz, ixi, não estou sentindo o cheiro do meu perfume. Não, não Uhum, acontece isso na sinusite crônica. A perda do olfato faz parte de uma coisa que tu vai te dando conta aos poucos. É uma coisa progressiva. Pode repentinamente perder o olfato numa rinocinusite crônica? Pode, mas não é o comum. Sempre que tu perderes o olfato de uma maneira súbita, tu precisas procurar atendimento médico. Nos tempos atuais, obviamente, agora um pouco menos, porque mudou um pouco o padrão da infecção pela Covid, mas perder o olfato nos tempos atuais, obrigatoriamente tu tem que fazer um PCR, porque possivelmente tu devas ter uma infecção pelo SARS-CoV-2, que infelizmente causa uma perda do olfato, não por uma obstrução da chegada das partículas que dão o cheiro lá no teto do nariz, e sim por um distúrbio de vias mais superiores deste nervo, que é o par craniano que nos dá a capacidade de sentir cheiros, tá? entendi. Isso também acontece em gripe, acontece em outros vírus, mas daí é diferente porque em geral tu tá congestionado, né? E Uhum, daí a gente torce para que aquela perda de olfato seja porque tu tá gripadona, nariz muito trancado, não respira, não chega a partícula lá, tu não sente o cheiro. Mas daí passa alguns dias, o nariz abre e tu te dá conta que tu não tá com olfato. E quando tu vai ver, o vírus da influenza, que é o vírus que causa a gripe, por exemplo, causou o mesmo tipo de perda olfativa que o SARS-CoV-2, por exemplo, que é o vírus da Covid. Então, agudo, perda de olfato agudo, não é comum em rinocinusite crônica. Então, essa seria a maneira entendi. principal de diferenciar. E hoje em dia, qualquer pessoa que, poxa vida, será que eu estou cheirando ou não? Nós vamos acabar fazendo um teste com uma coleta de material do rinofaringe para um PCR para ter certeza que não é SARS-CoV-2. Mas, como eu te disse, as perdas envolvidas na rinocinusite crônica são perdas, na maioria das vezes, condutivas, ou seja, não chega as partículas, quer seja porque tu está cheirando, ou porque tu tá comendo e o cheirinho da comida volta por trás do nariz e tu sente o cheiro da comida. Isso é o paladar, tá? Se chama de retrogosto, né? O retrocheiro, tá? Que legal. Então, assim, essa é uma maneira bem clássica de diferenciar. Muito bom, doutor. Doutor, na sua experiência clínica, né, quais são as patologias mais frequentes, assim, de nariz, garganta, que surgem para os seus cuidados, né? Algumas delas possuem ligação com a asma também? O doutor tem isso presente no seu consultório diariamente? Se tu me perguntas para o dia a dia, óbvio que a De rinite dia a alérgica dia. é óbvio. A rinite alérgica, dependendo da idade, ou rinites não alérgicas, né, em pacientes mais velhos, a gente sempre tem a obrigação de perguntar sobre a viária inferior, mas como tu mesmo falasse os números no início, provavelmente no consultório do pneumologista é muito mais comum ele ouvir que de tantos pacientes que vão lá, a maioria vai dizer que também tem rinite. No consultório do otorrino, não é a maioria, mas um número importante vai dizer que também tem algum tipo de manifestação de viária inferior, e você vai insistir com esse paciente para ir procurar um pneumologista para fazer uma avaliação adequada, desde a ausculta, imagem, espirometria, testes de provocação, para ter certeza se tem asma ou não, né? Porque o diagnóstico é importante. Então, eu diria, sem dúvida nenhuma, que a rinite é o mais importante, é uma doença de muita prevalência. Eu não vejo assim, para pensar em outras coisas de viária inferior, daí nós entraríamos na área como eu trabalho com um centro universitário, não é? Um hospital de clínicas, onde a gente tem casos de doenças outras autoimunes que cursam com processos nasais importantes e pulmonares, também acontece isso, mas são casos não do dia a dia. O dia a dia é rinite alérgica ou não alérgica e manifestações de viária inferior. Isso é o mais importante. E os resfriados de repetição, onde infelizmente, às vezes tu tem um resfriado, tu tem tosse, tu tem rouquidão, tu tem uma tosse que dura uns 10 dias ou 15, tu tem um pouco de congestão nasal, tu tem de tudo, e tudo vai passar. Se tu tiver um pouquinho de paciência, tudo vai passar. Aprendam a segurar um pouco se você não tem asma grave, que sabe que esse resfriado não vai desencadear, que você não está usando corretamente o seu broncodilatador com corticoide, não está usando o seu spray no nariz. Esse paciente tem que procurar ajuda rápida. Agora, os demais,
um pouquinho de paz no coração, um pouquinho de canja de galinha, um pouquinho Uhum. de água com sal no nariz, muito líquido e paciência, que é de onde vem a palavra paciente, e não precisa nem ir ao médico. Passa, tudo passa. Doutor, quais são as recomendações, assim, que o senhor considera chaves, né, para pais e pacientes que passam por essas inflamações recorrentes da via aérea? Como é possível controlar a asma, a rinite, a sinusite? Há uma receita de bolo para isso? Eu vou dizer que a receita de bolo, a gente talvez no futuro, talvez a gente esteja bem velhinho, a gente tenha descoberto alguma coisa que geneticamente a gente possa modificar os pacientes. Então, nós não temos uma receita de bolo, mas nós temos medicações que são muito efetivas em evitar crises de asma, de melhorar a capacidade vital do paciente, de melhorar a capacidade de respirar pelo nariz, de melhorar a capacidade de sentir os cheiros. Então, assim, nós temos esses medicamentos. O problema é que o paciente tem que entender que ele tem uma doença crônica. Ele tem que entender que ele tem uma doença que está em andamento, que eventualmente ela não dá sinais e ela está em andamento. E ele tem que discutir muito claramente com o seu pneumologista e com o seu otorrino, diante do que são as suas manifestações, o quanto importante é ele aceitar isso e realmente se tratar diariamente com os medicamentos. E daí entram várias dificuldades das pessoas de não gostarem de se tratar, de se só tratarem nas crises, de terem dificuldades financeiras muitas vezes para ter os remédios, de preferir muito mais o broncodilatador sozinho, volta e meia, tá lá, e não usa o tratamento com corticóide. Então, assim, a gente vê isso, essa é a realidade do dia a dia. Então, se tu me perguntares qual é a receita de bolo, é tu conseguir convencer o teu paciente e torcer para ele ter condições financeiras, né, além de o convencimento que ele precisa se tratar cronicamente, que ele precisa ser acompanhado e que a gente precisa encontrar num acordo, de mútuo acordo, que daqui a pouco se assumam riscos. Às vezes é um quadro muito leve e ele está indo muito bem e não tem manifestação. E daqui a pouco, olha, doutor, eu prefiro não. Tá bem, mas tem que ser assumido isso. E não achar que as coisas vão cair do céu, uma varinha mágica, e vai te no dia para o outro, vai fazer com que tu não tenha mais rinite, não tenha mais asma. Acho que o otorrino é muito importante, junto com o pneumologista, vocês têm que trabalhar em parceria, e acho que sim, esses medicamentos novos têm uma chance de nos ajudar muito, mas sem dúvida nenhuma, não só pelos custos, como pela cronicidade do tratamento também, nós temos que evoluir ainda na escolha adequada de qual paciente que precisa de cirurgia, qual paciente que precisa de tratamento, qual paciente precisa dos dois, mas o que eu vou fazer? Não temos outra vida. Tem que entender que tu tem essa doença e que tu tem que te tratar por ela. E é isso. É assumir o controle, né, doutor? Assumir o controle A e responsabilidade, né? E não delegar os responsabilidade. demais, né? Exatamente. Maravilha, doutor. A gente está chegando ao fim, né, desse nosso encontro. Nesse momento, a gente vai se aproximando do fim da nossa live, mas eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco até o final e dizer que vocês podem nos enviar dúvidas também a respeito do tema da live de hoje, através dos nossos canais de comunicação, que vão estar aqui na descrição também do nosso vídeo, e a gente vai ter, com certeza, o prazer de ajudá-los. Quero agradecer novamente a Sanofi Genzyme por apoiar a Semana de Via Aérea Unida e a inflamação tipo 2, e por nos ajudar a levar informação de qualidade a quem precisa. E em nome da Associação Brasileira de Asma Grave, a ASBAG, eu agradeço mais uma vez ao doutor Otávio pela sua presença e por esclarecer tantas dúvidas importantes, doutor, nessa noite. Muito obrigada mesmo. Tá bom, foi um prazer, estou sempre à disposição de vocês. Depois, se quiser compartilhar aí algum e-mail, alguma coisa, tu conversa, tu depois divulga e eu vou estar à disposição para ajudar. Com certeza. Muito obrigada a todos pela audiência, pelos comentários, as perguntas, e boa noite. Boa noite, obrigado.